Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para trazer um assunto importantíssimo para os nossos dias atuais. Uma compreensão bíblica nos dias de Jesus. Será que Jesus mentiu? Ou nós, ou todos os pastores mentiram para nós, desfazendo daquilo que Jesus disse que ia acontecer? Vamos para o estudo. Nós estivemos assim ausentes das gravações por causa do trabalho, tá bom? Mas estamos de volta, louvado seja Deus, para trazer uma compreensão bíblica para toda a irmandade, enfim, os irmãos que vivem em graça, tá bom? Os que não vivem em graça e ainda vivem no sistema religioso, praticando ordenanças, praticando julgos da lei, louvado seja Deus, saiba que a lei hoje é histórica. Não existe templo e nem existe sacerdotes da linhagem de Levi, enfim, isso passou, histórico. Nós vamos aqui para a verdade do Evangelho. Abra sua Bíblia comigo aí e não deixa de se inscrever em nosso canal. Jesus não mentiu. Ele é a verdade e a vida. Amém? Então vamos lá, Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo de número 16, verso 28. Abra sua Bíblia aí. Mateus 16, 28. Muito bem, mas eu vou ler aqui, eu disse o 28, mas nós vamos ler do 24 ao 28. É um texto pequeno e nós vamos obedecer o texto e o contexto. Diz assim, a epígrafe em cima do versículo 24, os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz. Está entendendo? Está bem claro. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 24 até o 28. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus está falando com seus discípulos. Muito bem. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. De fato, que aproveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A alma aqui, ela está ligada, a gente entende, ligada a alma e espírito, tem uma ligação muito forte. Mas alma aqui, nós temos costume de falar, vamos ganhar almas para o reino de Deus. Estamos falando de pessoas, perder a sua alma. Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Muito bem. Versículo 27. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Está falando com os discípulos.
se obedecerem a minhas palavras, disse Jesus com eles, sereis os meus discípulos. Muito bem. Então está aqui. Ele está dizendo que o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos e então recompensará cada um segundo as suas obras. Em verdade, Jesus nunca mentiu, sempre falou em verdade. Vos digo que alguns do que aqui estão não morrerão. Alguns do que aqui estão não morrerá ou não vão provar a morte, até que veja o Filho do Homem no seu reino. Isso já se cumpriu. O Filho do Homem, essa expressão Filho do Homem, no livro dos profetas, para Ezequiel, Filho do Homem, é uma expressão para o povo de Israel. Jesus, o Filho do Homem, veio para Israel. Então, é por isso que nós encontramos nos livros históricos de Mateus, Marcos e Lucas, Filho do Homem, para Israel, para os judeus daquele tempo, dos dias de Jesus, no primeiro século. Amém? Muito bem. Então isso já se cumpriu. Mas como já se cumpriu? Versículo 28. Em verdade vos digo que alguns do que aqui estão, Jesus estava falando com seus discípulos, alguns do que aqui estão não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino, ouvir no seu reino. Então, louvado seja Deus. Se isso não se cumpriu, essas pessoas, esses discípulos, estão vivos e eles têm aproximadamente quase 2000 anos. Ok? Ok. É óbvio que nós não vamos encontrar nenhuma pessoa com essa idade vagando na terra, então isso se cumpriu, porque Jesus não é mentiroso e ele disse essas palavras em verdade. Glória a Deus. Quem foi que mentiu? Os pastores que pregam essa palavra, trazendo para os nossos dias. Muito bem, vamos continuar. Louvado seja Deus. Vamos para o capítulo 23. Vai mais um pouquinho aí na frente. E vamos para o capítulo 23 de Mateus. Verso de número 33, que diz assim: olha bem. Jesus dizendo: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus estava falando, censurando os escribas e fariseus, as autoridades do judaísmo na época, as potestades, poder, eles tinham poder de se reunir em uma reunião, condenar alguém, como fizeram com Paulo, como fizeram com Estevão, como fizeram com Jesus. Arrumar testemunhas, falsas testemunhas para condenar. Lembra disso? Então, era com esses que Jesus estava falando, raças de víboras, serpentes venenosas, como escapareis da condenação do inferno? Inferno aqui, louvado seja Deus, não é espiritual. Esse inferno aqui é sepultura, é o Seol,
Louvado. Portanto, eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matarão e crucificarão, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. Era o que eles tinham costume de fazer. Era escribas e fariseus. Aí você começa a observar dentro desse texto, quantos ais que tem aqui desse texto, falando a respeito de escribas e fariseus hipócritas. Então, esse texto é para eles lá nos dias de Jesus. Aí no versículo de número 35. Para que sobre vós recaia, tá vendo? Sobre eles lá, recaia o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filhos de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Quando eles ouviam essas palavras, eles ficavam irados. Nós temos que fazer de tudo para eliminar esse homem, para matar ele. Então, muitas das vezes, esses escribas e fariseus, que eram, vamos falar bem claro, discípulos de Moisés, como diz Jesus, estavam sentados na cadeira de Moisés. Esses odiavam a Jesus Cristo. Muito bem. Então, observe, 36. Em verdade vos digo que todas estas coisas virão sobre esta geração. Esta geração não é a nossa, não é de hoje, mas é aquela do qual Jesus estava falando, de escribas e fariseus, do qual hoje não existe nem escribas e nem fariseus. Hoje os judeus lá em Jerusalém, em Israel, é chamado de rabino, mestre, né? Mas naquela época estava Jesus batendo de frente com a potestade. Potestade não é demônio, potestade é autoridade da lei mosaica. Escribas e fariseus que tomava conta do templo, que estava ali no templo, muitas das vezes batendo de frente com Jesus. Então está aí um texto maravilhoso que se cumpriu naqueles dias. Muito bem, vamos continuar aqui. Um alerta de Jesus, no capítulo 24, no verso de número 39. Louvado seja Deus. Ele diz assim: Jesus alertou sobre a vigilância. Versículo 29. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Filho do Homem aqui é uma expressão para Israel. O Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem não é para a igreja futura ou futurística, né? Filho do Homem é para Israel. Jesus veio para Israel. Então, Filho do Homem, quando você vê esse texto, a vinda do Filho do Homem foi para Israel. Então tá aí, louvado seja Deus. Aí ele está dizendo, olha aí, então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Aí o pastor que prega a escatologia futurística, ele vai falar que é o arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Arrebatamento da igreja. Estou lendo aqui o 37, né? 37. Mas cometei no 39
e já estou aqui no 40, né? Muito bem. Mas vamos aqui, aqui fala sobre arrebatamento, será levado um e deixado do outro. Aí eles pegam aquela palavra das 10 virgens, tá vendo as 10 virgens? Esse daqui que fica representa as virgens loucas que não vai. E o outro representa as prudentes que vai. Tudo era para Israel, irmão. Tudo para Israel. Agora vamos para o versículo 29, do qual eu tinha dito no início. Versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Tá vendo? A grande tribulação que todo mundo fala se cumpriu naqueles dias. O sol escurecerá, linguagem figurada. A lua não dará a sua claridade, linguagem figurada. As estrelas cairão do céu ou do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Não é nada disso aqui, irmão. Não é a potência do céu, não é o satélite, não é nada disso. Não é os planetas, não é nada disso. Aqui, dentro da Bíblia dos judeus, a Tanakh, quem conhece sabe muito bem o que eu estou falando. Ela hoje tem uma divisão, o hebraico e a língua portuguesa, onde você vai pegar esse texto e você vai descobrir a seguinte forma, vai conseguir entender que naqueles dias o sol escurecerá, Israel, a lua, Israel, as estrelas, louvado seja Deus, as 12 tribos de Israel, vai acabar, louvado seja Deus, os poderes do céu serão abalados. O céu aqui representa o templo de Jerusalém, dentro da linguagem judaica. Louvado seja Deus, será abalado. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. O Filho do Homem, ele vem para Israel. Ele não vem para outras nações, é para Israel. E todo o povo da terra lamentarão. Terra, Jerusalém, Israel. Lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E aí, irmãos, louvado seja Deus, está aqui no versículo de número 31, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, o qual reunirão os seus escolhidos nos 4 ventos, de uma extremidade à outra. Então você começa a observar aqui, que nesse texto aqui dessa Bíblia, Eufalite, louvado seja Deus, fala que os anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão quem? Os mortos. Reunirão os escolhidos, aqueles que morreram, dos 4 ventos, de uma extremidade à outra. Então aqui seria o arrebatamento que aconteceu naqueles dias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui está falando o texto 29, o texto, contexto, louvado seja Deus, falando sobre tribulação, que Israel, o sol escurecerá, a lua, as 12 tribos, a nação de Israel, a potência do céu seria abalada, o templo, enfim, está tudo na Tanakh, aonde você consegue descobrir, louvado seja Deus, esses assuntos importantíssimos, do qual nós fomos enganados por esses pastores, por esses ensinamentos, louvado seja o nome santo do Senhor, e ficamos aguardando o arrebatamento, a vinda do Senhor, mas ele disse, nos seus dias, olha, presta atenção, aprendei agora
esta parábola da figueira, quanto seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Então você começa aqui próximo, não é 2000 anos. Próximo é próximo. Se você pega um táxi e fala, eu quero ir, eu não conheço lá a rua e eu quero ir para a Avenida São João. O táxi vai te levar na Avenida São João. Quando está chegando lá perto, você está vendo que está demorando, aí você pergunta para o motorista, para o taxista. Já estamos chegando? E ele vai falar, está perto. É a próxima direita. Próximo é próximo. Tá vendo? Próximo verão aconteceu em Israel. Aqui a parábola da figueira, que brota os seus ramos, renova as suas folhas. Ela está dizendo que o verão está próximo. Então, tudo isso Jesus profetizando para Israel. Está chegando, está próximo. Então, glória a Deus. Esse é um ensinamento maravilhoso. Igualmente, quando ouvir de todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Está vendo? Linguagem judaica. Paulo falou sobre o fim dos tempos. Pedro falou sobre o fim dos tempos. Tiago. Todos eles falavam. João, no Apocalipse. Todos falavam que já estava às portas. Louvado seja Deus. Próximo às portas. Aí ele disse, Jesus não é mentiroso, irmão. Jesus é verdadeiro. Os pastores são mentirosos. E Jesus é verdadeiro. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Olha aí, é aquela geração de Jesus. Aquela geração que matava os profetas. Aquela geração que matou Jesus. Que condenou Jesus. E louvado Estevão. Louvado Jesus. Quem que era? A potestade que ele expôs publicamente. Louvado seja Deus. Era escribas e fariseus. Hipócritas. Louvado seja Deus. Então ele diz, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Compre uma Bíblia Tanakh para você entender isso. Ó, o céu, aqui é o templo. E a terra, Jerusalém, passarão. Mas as minhas palavras, a de Jesus, jamais passarão. Se cumpriu, meu querido. Então tá aí. Agora vamos lá, vamos para os dias de hoje. Não adianta eu pregar para você que isso vai acontecer no futuro, é futurístico e tal, você ficar com medo, e não. Estamos vivendo na graça. O período de transição já passou. Aqui, transição, o templo tinha que cair. Quantas vezes, irmãos, Jerusalém foi invadida? Todo mundo queria estar em Jerusalém. Louvado seja Deus. Várias vezes na história bíblica, Jerusalém foi invadida. E hoje Jerusalém pertence a quem? Hoje, em 2023. A que povo, a que religião pertence Jerusalém? Israel? Jerusalém é muçulmana. A mesquita que está lá é muçulmana. Não tem mais templo. Vamos ler comigo? Mateus 23, 38. Olha Jesus dizendo, eu vou ler o 37 também. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredege os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, e não quiseste.
Jesus está falando com a casa de Israel, irmão. Aí você vê aparecendo rabinos aí, que não acreditam em Jesus, não creem em Jesus, querendo se justificar dentro da Torá. A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí Jesus disse para eles, versículo 38, eis que a vossa casa ficará deserta, vazia. Essas verdades ninguém prega, porque isso não dá ibope. Isso a mídia não fala. Então, louvado seja Deus. Agora, falar sobre a escatologia futurística, terremoto, apocalipse, Jesus vindo nas nuvens com seus anjos e salvando o seu povo, isso dá ibope. Agora, a verdade que Jesus disse que ele veio para Israel, não, isso não interessa, não é verdade? Mas a sua casa ficará deserta. E onde é a casa? Casa do pão, onde é? Israel. Quando Malaquias fala ao povo judeu, que o dízimo é para o povo judeu, ele fala, trazei todos os dízimos na casa do tesouro. Onde que era a casa do tesouro? Em Israel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Templo de Salomão, em Jerusalém, Israel. Templo de Herodes, também, aonde escribas e fariseus, os mandatários da lei mosaica, era que mandavam, eram autoridades, potestades, eles mandavam matar ou absorver, dependendo do que você falasse ao líder, né? Ao professor dos escribas e fariseus, aos sumos sacerdotes. Então vamos lá, vamos continuar aqui. A casa ficará vazia. E ficou. Acabou. Não tem templo, casa vazia, não tem templo. Destruíram o templo, a casa ficou vazia, está destruída. E para tomar aquele lugar de novo, difícil, já está mais. A mesquita, louvado muçulmana, já está lá mais de 1000 anos, 1400 anos, mais ou menos, e não tem como mudar aquela realidade. Aí como que você quer construir o terceiro templo, sendo que aquele que Jesus profetizou que ia descer, no capítulo 24, verso 2, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus não é mentiroso, se cumpriu, irmão. Então tá aí a palavra do Senhor. A casa ficou vazia, está vazia. Não tem apóstolo, não tem sacerdote, não tem os escribas, não tem as 12 tribos e também não tem o templo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ficou só a história. Agora, na transição, a graça entra. E na graça, nós somos agraciados por Deus através de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então tá aí. Vamos para Hebreus. Hebreus capítulo 6. Olha aí comigo aí. Verso 18. Não estou inventando não, isso aqui é Bíblia, viu, irmãos? Louvado seja Deus. Capítulo 6, verso 18. Para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos um fortíssimo consolo, no que já corremos para o refúgio, para tomar posse da esperança proposta, o qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus
que nos procedeu, entrou no lugar, no nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre. Jesus é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E eles não creem em Jesus. Os judeus não creem em Jesus. E Jesus é o único líder espiritual é Jesus Cristo. Não tem outro. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 3, verso de número 4. Olha aí que palavra maravilhosa. 3, 4. De modo nenhum seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, conforme está escrito, para serem justificados em tuas palavras e vença quando for julgado. Está aí. Que todo homem seja mentiroso e que Deus venha a ser verdadeiro e todo homem seja mentiroso. Todo homem seja mentiroso e Deus seja verdadeiro. Então, se Jesus disse, em verdade, vos digo, louvado seja Deus, é em verdade que ele diz todas essas coisas. Amém, irmão? Louvado seja Deus, esse estudo é um estudo, assim, bastante longo, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, mas saiba de uma coisa, assim como o relâmpago, versículo 27 do capítulo 24 do livro histórico de Mateus, versículo 27, portanto, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, você já viu aqueles raios no céu, que dá aquele plau no céu? Então, assim, desse jeito, louvado seja Deus, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, se cumpriu lá. Aonde estiverem os cadáveres, aí se ajuntarão as águias. Língua figurada. Louvado seja os cadáveres, porque os soldados romanos, junto com o general Tito, ia entrando na cidade e ia fazer aquela assassina. Louvado juízo sobre Israel. Louvado seja Deus, cadáveres. Louvado seja Deus. E as águias, os abutres, que representa, louvado seja o nome santo do Senhor, a águia. Louvado seja Deus, o povo romano, os romanos. Deus abençoa, fique na paz e até o próximo estudo.